Eu quero contar uma história muito curiosa e também muito interessante. É sobre um dos profetas da Bíblia, no meu entender, o profeta, o Eliseu, e sobre um dos reis de Israel que estavam no tempo do profeta Eliseu, um rei chamado Jeoás. Qual é a história? É uma história que envolve doença, flechas, guerras, desobediência, ânimo, enfim. É uma miscelânea, uma mistura de coisas, de sentimentos, de emoções, de atitudes muito grande. Segue comigo para ouvir essa história interessante e as lições maravilhosas que elas vão trazer para a sua vida. Eu vou falar sobre ânimo. Isso mesmo, ânimo. Ou melhor, melhore o seu estado de ânimo. Então vamos ler a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13, dos versos 14 e 19. 2 Reis, capítulo 13, dos versos 14 e 19. Vou ler na nova versão internacional, que é a que eu comumente uso. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Verso 18. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Curiosa essa história, não é verdade? Mas ainda os ensinos que eles nos trazem. O profeta Eliseu estava muito doente e iria morrer daquela doença que ele estava tendo naquele dia. O verso 14, como já lemos, já começa com essa informação. E doente, o rei Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Veja só que prestígio, né? O profeta receber a visita do rei. Você vai concordar comigo, você deve saber, claro, que Eliseu era muito respeitado. Era um profeta, tinha um ofício religioso, todos o procuravam. Ele estava doente, muito natural que as pessoas fossem visitá-lo, ainda mais o rei. Isso me faz tirar uma primeira lição. Como deve ser todo cristão? Como deve ser eu e você? Falou que é crente em Jesus, citou um nome e a pessoa sabe que é crente em Jesus, essa pessoa deve ser digna de confiança e de todo o respeito. Infelizmente, nós não temos visto isso muito ultimamente por aí. Há muitos crentes, pastores até, que dão um mau testemunho. Quando cita o nome de determinada pessoa, ao invés de se falar que ela é uma pessoa respeitada, que ela é um crente em Cristo Jesus, é um cristão, é um pastor, é um oficial da igreja, não. Muito pelo contrário. Há, em vez de respeito, há deboche, há escárnio, há sarcasmo, há um mau testemunho. Você e eu precisamos ser como Eliseu, ter prestígio, deve ter respeito, digno de confiança. Bom, seguindo o nosso texto, nós lemos então que o rei foi fazer uma visita para Eliseu.
E quando Jeoás chegou lá e viu Eliseu deitado na cama, o rei desabou. Ele não aguentou ver a condição daquele homem de Deus tão respeitado, tão querido, tão importante para a nação. Ele vendo a condição de Eliseu tão doente, o rei chorou, gritando: meu pai, meu pai. Essa expressão, meu pai, é uma expressão de espanto. O rei realmente ficou espantado, porque ele imaginara, com certeza, que Eliseu poderia, de alguma maneira, como fez tantos milagres, como Eliseu operou tantas coisas, ele poderia ele mesmo operar nele próprio um milagre. Mas não foi esta a cena que o rei Jeoás encontrou ao visitar Eliseu. Ele encontrou Eliseu muito doente. E a Bíblia fala no verso 14 que essa era a doença que Eliseu iria morrer. Mas, seguindo, a Bíblia conta uma situação muito interessante. Acompanha comigo. Depois daquele espanto do rei, daquela tristeza do rei, o profeta Eliseu, doente, virou para o rei e falou assim: traga um arco e algumas flechas. Eu imagino nessa hora Jeoás, o rei, pensando: poxa, eu vim visitá-lo, ele está aqui muito doente, está à beira da morte, e o profeta me manda pegar um arco e flechas. Bom, vou lá. O rei pegou o arco, pegou as flechas, e Eliseu disse: abra a janela para o oriente, direção onde ficava o reino da Síria. O rei foi lá, abriu a janela. Eliseu em seguida falou: aponta a flecha. O rei apontou. E aí está escrito que Eliseu colocou as suas mãos em cima das mãos do rei e disse uma palavra para o rei: essa é a flecha da vitória. Você vencerá os sírios. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça, na mente de Jeoás naquela hora. Ele foi visitar o rei, ele foi visitar o profeta Eliseu, o rei foi visitar o profeta Eliseu, ficou espantado, talvez tenha ido visitar para confortar ou para verificar se Eliseu não faria um milagre para ele próprio ficar curado. E de repente o Eliseu manda ele pegar flechas, manda apontar para o oriente e põe a mão na sua mão e diz: essa é a flecha da vitória e você vencerá os sírios. Eliseu dá uma palavra profética para o rei. No verso 18, seguimos que Eliseu, doente, disse ao rei: pegue outras flechas, as outras flechas que você trouxe, e bata com elas no chão. Coisa de profeta, né? Ele vai ser visitado pelo rei, manda o rei atirar uma flecha pela janela do oriente, profetiza lá que ele vai ganhar, ele vai vencer a guerra contra o reino da Síria, e agora, não bastando ainda atirar a flecha, ele manda com que o rei pegue as flechas e bata com ela no chão. Coisa de profeta. Eliseu orientou isso. E o que o rei Jeoás fez? Pegou as flechas e bateu 3 vezes com elas no chão e parou. Aí a coisa começa a ficar complicada para a gente, para entender, porque no verso 19 diz o seguinte: Eliseu ficou zangado com isso e disse: o rei devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora, rei, você só vai vencer 3 vezes. Com certeza você, como eu, deve estar se perguntando agora: por que será que o profeta Eliseu, doente como estava, quase partindo para a presença do Senhor, manda o rei fazer tudo isso e ainda fica indignado com o rei? A palavra aí quer dizer zangado, bravo, furioso da vida. Por que isso? Porque Eliseu esperava que Jeoás batesse mais vezes com as flechas no chão. Esperava que batesse pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E a Bíblia diz que o rei Jeoás só bateu 3 vezes e depois parou.
Eliseu ficou indignado. Sabe por quê? Olha só, pensa aqui comigo, imagina a situação. O rei foi visitá-lo, Eliseu estava à beira de partir, de morrer. Eliseu manda que o rei faça essas coisas, dá uma palavra profética para o rei, manda o rei bater, e o rei bate só 3 vezes. Sabe o que Eliseu, mesmo na hora da morte, percebeu do rei? Faltava ânimo. Faltava ânimo ao rei Jeoás. Mesmo o grande profeta Eliseu colocando a mão sobre sua mão, profetizando que ele venceria os seus inimigos, os sírios. Eliseu sentiu. Isso que o rei fez, essas 3 batidas, foi sem paixão nenhuma. Faltou entusiasmo, faltou vontade, faltou ânimo. E sabe qual foi o resultado disso? Eliseu falou para o rei. O rei devia ter batido 5 ou 6 vezes. Aí sim venceria os sírios de uma vez por todas, completamente. Mas agora, como faltou ânimo, faltou entusiasmo, você só vai vencer 3 vezes. Quer dizer, se Jeoás tivesse batido 5 ou 6 vezes, seria maravilhoso. Ele venceria completamente seus inimigos, a vitória estava total, mas bateu só 3 vezes. Parou, desanimado. Então vai ter só 3 vitórias. Eu quero falar disso, da necessidade de você melhorar o seu estado de ânimo, porque senão você vai perder muito. E você vai concordar comigo, não está difícil de se perder o ânimo nesse tempo. A gente olha o noticiário, é só notícia ruim. São guerras, é crise financeira que ninguém sabe onde vai parar. É a violência. E você, como eu, que mora aqui no Rio de Janeiro, mora na Baixada Fluminense, que fica sobressaltado com tanta violência. Isso só para citar algumas coisas que a gente vê todo dia, que é o nosso cotidiano. Então, é muito fácil de se perder o ânimo diante de tudo isso que estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo uma crise no seu casamento agora. Talvez você esteja vivendo um grande problema com o seu filho, com a sua filha. Talvez você esteja doente, passando por uma doença muito grave. Na hora que o médico disse o diagnóstico, você sentiu aquele baque, ficou totalmente desanimado. Olha para mim agora e repare o que eu vou te falar. Nós temos aqui uma preciosa lição para a nossa vida. Esse texto diz que Eliseu estava como? Doente, atacado por uma doença sem cura e estava para morrer. A lição é, mesmo doente, podemos ter ânimo e abençoar os outros. O diabo é enganador e algumas pessoas aceitam a seguinte mentira. Como é que eu vou ajudar alguém se eu estou passando pelo que eu estou passando? Ora, meu amado, minha amada, não é porque você tem um problema que você não pode ajudar quem tem problema também. É uma mentira que o diabo usa para travar muita gente, muitos crentes. Enganados por essa mentira, alguns falam, eu estou muito mal para fazer alguma coisa, quando eu me sentir melhor, aí eu vou trabalhar com mais dedicação, eu vou ajudar na igreja, eu vou entrar para o louvor, eu vou servir no reino de Deus, quando eu me sentir melhor. Eliseu não se deixou enganar por esse pensamento. Estamos vendo isso aqui. Ele estava doente, mas profetizou sobre o rei, declarou uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Então a lição que chega para nós aqui, desse texto, é que não é porque você está passando por uma situação muito difícil, por um problema muito grande, que você não pode ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus para as outras pessoas. Eu vou terminar contando uma história curiosa e até certo ponto engraçada, mas que traz uma grande lição. Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo. O nome é esse mesmo, Zé Muxoxo. Ele era uma figura folclórica, conhecido por todos pelo seu desânimo, suas reclamações constantes, seu pessimismo e sua crônica falta de energia. Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo muito custoso, muito difícil.
Por fim, decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. É isso aí. Entrou no caixão, pediu que o levassem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir a um enterro tão inusitado. Logo formou-se um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns penalizados, outros revoltados, a maioria simplesmente curiosa. Um conhecido do Zé Muxoxo, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que levavam o caixão que parassem. E disse: Zé, não faça isso. Tanta gente querendo viver, se esforçando para viver, e você desanimado, desistindo da vida, tira essa ideia louca da cabeça, Zé. O Zé abriu a tampa do caixão e respondeu: não adianta, eu não quero mais viver. Estou cansado de ter de lutar para sustentar a minha casa, ter de trabalhar para ganhar minha comida. Eu desisto. Não seja por isso, Zé, falou o amigo, querendo animá-lo. Olha, eu dou 200 quilos de arroz para você, de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo coçou a cabeça, passou a mão no queixo, pensou e refletiu, depois perguntou: o arroz é com casca ou sem casca? O amigo falou: com casca, ora essa. O Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que carregavam: toca para o cemitério. Essa história pode ser até, de certo modo, engraçada, mas nos tornamos assim quando nos entregamos ao desânimo. Derrotados, pessimistas, nada é capaz, nada é bom para a gente. Achamos que tudo é muito árduo, muito difícil, enxergamos problema em tudo, desprezamos todas as ofertas de ajuda. Você está vivendo assim? Você está sendo assim, desanimado? Você é um crente em Jesus, mas está como o Zé Muxoxo, só vendo problema, tão desanimado? Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. No meio da sua dificuldade, no meio da crise que você está passando, Deus vai usar você para ser uma bênção na vida de alguém. Deus vai te fortalecer para você ser bênção. Deus vai te animar para você ser bênção. Você quer isso para a sua vida? Você quer ser uma bênção para as pessoas, mesmo passando por dificuldades? Melhore seu estado de ânimo. Então, ora comigo agora, pedindo a Deus por isso. Feche seus olhos, ore pedindo ânimo a Deus. Senhor, eu não quero ser como Zé Muxoxo. Eu quero ser como Eliseu. Eu quero, Senhor, mesmo passando por dificuldades, abençoar a vida das pessoas, anima o meu espírito e fortalece o meu espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, nós vamos voltar a esse texto de 2 Reis e continuaremos a aprender com Eliseu como melhorar o nosso estado de ânimo. Muito bem, muito obrigado por ter ficado até o final conosco. Lembrando que se você ainda não é inscrito, aqui, se inscreva no canal, compartilhe, põe aí o like, dá o joinha. Tem gente que assiste o vídeo e não dá o like, não dá o joinha, não dá o gostei. Isso é importante, ó. Até o vídeo dá o gostei aí para você. Então, faça isso, ajude-nos a poder mais e mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem, tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia até agora e até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Fiquem com Jesus.